Na impossibilidade de estar presente, o Ministro da Saúde faz-se agora representar por Nuno Miranda, o Coordenador Nacional para as Doenças Oncológicas, também ele oncologista, que chamo aqui a este púlpito, faça favor, Doutor, e que vem deixar-se uma mensagem já nesta reta final. Muito obrigada. Como está? Já não vi há tanto tempo, tudo bem? Muito obrigado. Prazer, faça favor. Ora, muito boa tarde a todos e em nome do Sr. Ministro da Saúde queria primeiro de tudo agradecer o convite para estar presente nesta reunião em que se aborda um assunto hoje em dia candente da introdução da inovação. Eu pessoalmente, e isto já não em nome do Sr. Ministro da Saúde, eu como nas minhas funções de Diretor do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, lido muito diretamente com a questão da inovação, já que a oncologia é provavelmente a área para que toda a gente mais olha de forma mais atenta quando se discute a questão da inovação. A inovação que nós estamos hoje em dia a viver na medicina é essencialmente o resultado de 40 anos, 40, 50 anos de investigação em que nós fomos aprendendo mais e mais sobre as células, sobre as doenças, sobre os doentes. E durante esses anos, isto teve tudo muito pouco reflexo em termos de novos medicamentos e súbito, estamos a falar há 10 anos atrás, começámos a assistir a uma explosão de transposição do conhecimento do laboratório para a clínica e ao aparecimento de facto, novos conhecimentos práticos, já com influência direta sobre a maneira como nós tratamos os nossos doentes. Obviamente que a questão do problema da inovação e da introdução da inovação não é um problema português. E pensar que este problema é um problema da crise económica ou do Estado de Portugal é, honestamente, uma visão de vistas muito curtas. O problema da introdução da inovação é europeu e mundial, embora neste momento eu acho que seja essencialmente europeu, e é um problema que tem vindo a ser discutido nos diferentes países europeus e nos Estados Unidos nos últimos anos. Tem sido um problema de discussão pelo público, pela sociedade. Não é um problema dos governos, é um problema de toda a sociedade, da maneira como quer pensar o futuro da medicina. A inovação não é só medicamentos, nem essencialmente medicamentos. E pensar ou restringir a inovação ao medicamento é também, na minha opinião, uma visão de vistas muito curtas. Hoje em dia questiona-se muito os modelos de tomada a cargo dos doentes, os modelos de domiciliação dos cuidados, os modelos de abordagem e de prevenção da doença, particularmente nas populações mais idosas, já que a alteração da população e da pirâmide etária nos vai colocar desafios tremendos nos anos vindouros e posso-vos garantir que os desafios tremendos não vão ser os dos medicamentos. O grande desafio vai ser o cuidar das pessoas. Vai ser o cuidar das pessoas e com coisas tão simples como quem é que os alimenta, quem é que lhes dá as refeições, quem é que lhes trata da roupa, coisas que hoje em dia nós nem pensamos a dimensão que vão ter e que vão ter uma dimensão imensa pela diminuição ou modificação da estrutura das famílias e pela impossibilidade de tornar tudo isto como uma grande unidade, um grande hospício no nosso país. Portanto, nós temos que arranjar novas maneiras e maneiras mais inteligentes e mais funcionais de conseguirmos tomar tudo isto a cargo. Há hoje em dia também uma nova forma de ver a vida e tenho pena o Frei Bento Domingos não estar já aqui porque há hoje em dia um problema básico que é muitas pessoas pensarem que vão ter a imortalidade na Terra. Como sabem, além de existirem mesmo projetos hoje em dia a decorrer para a imortalidade, e isto são projetos reais, com transferência possível do conhecimento cerebral para dentro de computadores e pensar que a partir daí será possível criar seres imortais. Além disso existir,
quando nós pensamos e reduzimos isto um bocadinho para a medicina, hoje em dia também assistimos a expectativas às vezes demasiado altas e as pessoas a pensarem, bom, seguramente se eles vão, já não é à Lua, é a Marte, se vão a cometas tão distantes, se fazem o que fazem, seguramente quando arranjar uma cura para a minha doença nos próximos 5 minutos. E nós sabemos hoje em dia que existe alguma sobre-expectativa em relação a muitos medicamentos e em relação a muitas situações individuais. Apesar de tudo, os progressos que têm vindo em termos de resultados e em termos de sobrevivência têm sido alguns, têm sido significativos, mas não têm sido tão altos ou tão fancy como por vezes são apregoados. Não é possível discutir a inovação e eludir a questão financeira. Seria fácil para mim nem sequer abordar isso. Portanto, falava aqui da inovação, dizia que a inovação é uma coisa ótima, todos queremos muita inovação e ia-me embora. Eu acho que, de facto, hoje em dia, essa é uma questão indissociável da discussão da inovação. E a questão financeira, eu pessoalmente remeto para Aristóteles, quando ele discutia o preço justo, e a discussão de preço justo é uma discussão ética, não é uma discussão de outro tipo, é ética, em que o preço justo é o preço adequado ao valor do dito medicamento. E hoje em dia nós temos maneiras e formas de estabelecer o valor das coisas. E temos pessoas, grandes técnicos que trabalham nessa área. E é de facto uma área onde nós temos que refletir sobre o assunto. E não é uma questão de governos, é uma questão da sociedade em si. E refletirmos todos sobre o assunto. Qual é a nossa capacidade financeira, qual é o dinheiro que temos para pôr para cada coisa. Quando eu comecei a fazer medicina, aqui há muitos anos, já vão mesmo uma pipa deles, a frase de que para a medicina não pode faltar ou para a saúde não pode faltar, era uma frase comum. E nessa altura o preço dos medicamentos era dispiciando em relação ao valor dos atos médicos ou em relação ao valor da medicina. Os medicamentos corresponderiam a menos de 10 a 15% do valor do custo da medicina. Hoje em dia essa fração foi aumentando e hoje em dia já vai muito para cima dos 50%. Como tal, isso que era mais ou menos irrelevante em relação àquilo que nós fazíamos passou a ser relevante. E é necessário toda a sociedade refletir sobre o assunto e pensar se vamos cobrar mais impostos, se vamos despender mais dinheiro, se vamos retirar dinheiro de onde. Fala-se muito em desperdício. Eu acredito que existe algum desperdício, mas não acredito que neste momento exista um desperdício significativo em relação aos valores que estão em causa. Hoje em dia, nós sabemos que o que nós sofremos foi essencialmente cortes nos salários e falamos eu pessoalmente posso falar em relação ao assunto. E, de facto, houve uma diminuição significativa daquilo que gastamos com os salários dos profissionais de saúde. Em relação aos medicamentos, no último ano, e isto na área da oncologia, continuamos a gastar um pouco menos e continuamos a gastar um pouco menos à custa dos acordos que foram feitos entre o Ministério da Saúde e a indústria farmacêutica, e bem-vindos que foram e bem feitos que foram, apesar de termos conseguido aumentar, com essa diminuição de custos, aumentar o consumo de medicamentos e, particularmente na oncologia, nos medicamentos mais caros, e falamos nos inibidores de tirosina cinase e nos anticorpos monoclonais, houve um aumento de 10% nuns e de 11% noutros. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, nós estamos a introduzir significativamente inovação em Portugal. Foi publicado dos últimos Lancets resultados comparativos a nível mundial de sobrevivências de doentes com cancro, onde o nosso país, como sabem, aparece com resultados muito positivos. Eu próprio, como diretor do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, apresentei os resultados de Portugal na sexta-feira passada, e são públicos, e os nossos resultados, quando comparados com os outros países da União Europeia, colocam-nos, de facto, numa posição relativamente confortável. Mas não podemos adormecer, porque o que me importa não são os resultados absolutos, são os comparativos, ou seja, são se nós nos estamos a afastar ou a aproximar da média europeia. E neste momento não nos estamos a afastar. Mas temos muito para caminhar, e muito para caminhar essencialmente na área da prevenção
E eu aí acho que as palavras do Dr. Vítor Veloso têm muito valor, ou seja, particularmente na prevenção secundária e no diagnóstico precoce. E, obviamente, que não podemos separar uma coisa da outra, a inovação dos cuidados primários, porque nós temos doentes de todos os tipos. E nós vamos ter que desenvolver os nossos cuidados primários ao mesmo tempo que vamos ter que acomodar mais inovação. Nós não podemos pensar que vamos resolver uma parte ou resolver a outra. Temos que resolver todas. E, de facto, é com essa perspectiva que temos que fazer, com uma maior investimento na prevenção, e essa vai ser uma alteração da política que todos os países a nível da União Europeia vão ter que fazer. Nós, e em relação ao cancro, temos sempre que pensar que o melhor é primeiro não ter o cancro. E, apesar de tudo, 50% das neoplasias são preveníveis apenas por modificação dos estilos de vida. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado.